Ponte Preta fechou a contratação do atacante Jonas Toró, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, até o fim da temporada. Aos 25 anos, o atleta chega a Macaca por empréstimo depois de 55 partidas pelo Pantera e apenas 2 gols marcados. Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador estreou no elenco profissional em 2019, sob o comando do técnico Cuca, como uma das promessas do tricolor após se destacar na Copa São Paulo de 2018. Na edição, o atacante foi peça-chave na campanha do vice-campeonato, marcando 8 gols e se consagrando o artilheiro da Copinha. Já no profissional, Toró não conseguiu se firmar na equipe paulistana, sendo emprestado ao Sport Recife no início de 2020 em busca de mais ritmo de jogo. Em seguida, passou por Atlético Goianiense e pelo futebol grego. O Botafogo foi o único clube desde que retornou ao Brasil em 2023, mas onde também não conseguiu se firmar entre os titulares. Pela equipe de Ribeirão Preto, Toró atuou como titular em apenas 21 dos 68 jogos possíveis. Jonas Toró é o 8º reforço da Ponte Preta para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro Matheus Kaiser, os zagueiros Wanderson e Danley, o meia Diego Tavares e os atacantes Gustavo 25, Ricardo Oliveira e Matheus Guilherme fecham a lista de reforços no estádio Moisés Lucarelli. O atacante chega para disputar vaga com Everton Brito, Renato, Vitor Andrade e Jean Dias e o recém-contratado Matheus Guilherme. Uma boa oportunidade para mostrar serviço ao técnico Alberto Valentim seria no jogo-treino que estava marcado para amanhã contra o Água Santa, mas que acabou sendo cancelado por controle de carga. Agora, a equipe se concentra nos detalhes finais para o jogo do próximo sábado, dia 12, contra o Figueirense, pela primeira rodada da Série C. Com o Jonas Toró, a Ponte deve encerrar então o ciclo de contratações para esta janela, que termina no dia 11. Na semana que vem, o campeonato começa no dia 12. E dia 11 é a data final para a janela extra, que a CBF abriu para contratações para jogadores que disputaram o estadual ou então jogadores que estão sem contratos. Qual o conceito das contratações? Ali na matéria do Heitor Fredo, nós vimos todos os jogadores que foram contratados para a Série C. Qual o conceito das contratações? Regular. Regular pelo seguinte, de todos os contratados, se eu não estiver aqui cometendo nenhum ato falho, de todos, o mais conhecido é o Toró. Então, como são jogadores que a gente não vê com tanta frequência, ou não viu numa quantidade de vezes que fosse suficiente para que pudéssemos formar aí uma opinião um pouco mais consistente, eu considero como regular. Vamos aguardar as primeiras rodadas, o desempenho dos jogadores, quem é que vai começar jogando, quem é que vai para banco. E falando especificamente da última não, né? Última é difícil dizer, mas da mais recente contratação, o Toró, eu já vi o Toró atuando numa outra função, no São Paulo, no Sport e também no Botafogo. Qual que é essa outra função? Às vezes ele não entra como um atacante a mais. Às vezes ele não entra como um dos 2 ou um dos 3 atacantes. Ele vem mais de trás. E o Toró é um jogador muito forte fisicamente e muito combativo quando o time que ele está defendendo não tem a bola. Então, havendo uma necessidade, tenho a impressão, ele na origem. A origem é atacante, né? Nós vimos aí, inclusive, com um bom papel na Copa São Paulo, quando foi revelado e tudo mais, mas eu já ouvi várias vezes sendo utilizado como um segundo volante, ou como um 8,5, chegando um pouco mais de trás com a bola. Hoje, nas últimas aparições dele no Botafogo, onde ele não conseguiu ser titular absoluto, mas era uma espécie de 12º titular, muitas vezes começando jogando e em quase todas as partidas. Quando não começava jogando, ele entrava com o jogo em andamento e normalmente entrava bem. Então,
nessa sua passagem pelo Botafogo, ele gostava de beirada fazendo diagonal, mas é um jogador que tem essas características de recompor e de marcar bem quando o time não tem a bola. Acho que vai ajudar. Não vem para mim como aposta, não. Vem como uma realidade e não vem como titular absoluto. Ó, dá uma pro Toró aí, a 8, a 7, a 29, qualquer uma. Dá pro Toró e depois joga as outras 10 para cima. Não é assim. Não vem para ser já considerado titular absoluto, mas vem em condições muito boas de brigar por titularidade. Eu acho que é uma boa contratação. E para você, CH, o conceito das contratações da Macaca para a Série C? Regular. A gente precisa assistir, né? A Ponte tem uma deficiência importante na defesa, chegaram 2 zagueiros. A gente deseja que dê tudo certo, que eles encaixem e que façam um trabalho melhor do que alguns que estão ainda no elenco. Sobre o Toró, Batista, assim, eu não gosto. Mas é um jogador que já tem uma experiência, né? Por que eu não gosto? Porque ele tem uma dificuldade monstro para fazer gols. E se ele for utilizado na Ponte, e o que o Tigrão falou é verdade, ele já jogou durante algum tempo como segundo volante, 8,5, não é? Se ele for utilizado como atacante, no meu conceito é melhor dar espaço para um garoto da base do que contratar o Toró. Bom profissional, nada contra, sucesso a ele, não estou fazendo uma crítica, mas eu não sou uma gaveta vazia, né? Eu tenho que dizer alguma coisa diante da minha verdade, do meu conceito. Eu não gosto, mas desejo todo sucesso para ele. Eu gosto, acho bom jogador. Claro, ele não, o negócio marcar gol não é a dele, né? Mas um time de futebol você não faz somente com jogadores que marcam gols. Aliás, são raros aqueles que têm essa habilidade e essa qualidade. Mal aproveitado no Botafogo. Eu lembro que nós fizemos vários jogos do Botafogo na Série B, na tela da Band, transmitindo para todo o Brasil. Sempre que entrava o Toró, acrescentava, mas estava eternamente no banco de reservas. Foi mal aproveitado e acho bom jogador, tem qualidade. E o Vinícius Popó, né, artilheiro da Série A2, até agora nenhum clube anunciou a contratação. Talvez esteja esperando terminar o campeonato. Apesar de que a Ponte, né, anunciou aí o Matheus Guilherme antes mesmo do encerramento do campeonato. Quer dizer, a Ponte não anunciou, oficialmente a Ponte não anunciou, mas vazou a informação da contratação do Matheus Guilherme do Capivariano. Então, de duas uma, ou não apareceu nenhum clube interessado e ele permanecerá no Capivariano, ou o empresário dele está pedindo muita bala, muito cascalho, muita ferpa, muito arame para poder assinar com algum clube. Acho difícil que ele continue no Capivariano e não vá para nenhum clube. Ele já mostrou futebol e a posição que ele joga é uma posição muito complicada de encontrar jogadores. Pode estar acontecendo o que você está falando, mas o meu palpite é que ele vai sair. Olha ele aí, e já vai chegar em algum clube aí da região. E não é um artilheiro cometa Halley, né? Que aparece, faz aquele clarão e desaparece. Ele já vem fazendo gols nas últimas temporadas por onde passou. Então, Batista, já me falaram aqui que para contratar esse Popó aí só o Don King, que promove lá aquele desafio do cinturão de campeão do mundo no boxe, né? Ali Don King continua vivo? Ah, Batista, eu tendo matado tanta gente que está viva, eu não vou nem me atrever a dizer. Mas acho que está vivo, inclusive. O cabelo espetado, né? É um penteado diferente. Diferente, eu acho legal. Ele que inventou o Mike Tyson. Só entre outras coisas. Então, Popó, né? Só o Don King. Mas acho que não. Acho que bem conversadinho, bom relacionamento. A Ponte já tem a linha de tratativas aberta. Acabou de trazer o companheiro de ataque do Popó. Por que não? Já traz o Popó e o segundo dele, né? Que é o
Aquele que dá Acho para estrutura. a Ponte difícil, né? Porque Você a acha? Ponte tem o Gé, que deve jogar na Série C. Batista, mas até quando que a Ponte tem o Gé? Darley, tem o Bruno Lopes e tem o Gustavo 25. Quer dizer, 4 centroavantes. Não tem jogo para todo mundo, não tem como jogar, pô. Só que se jogar com 16, o que a regra não permite. Concordo com você. Então, 4 centroavantes, a Ponte está precisando de jogador de beirada, contratou esse Matheus Guilherme e trouxe o Jonas Toró. Vamos falar de todos. Não, o Toró não é centroavante. Vamos falar de todos, então. Não, tô dizendo jogadores que jogam pela beirada. Atacante, ó. Então, você falou os nomes aí, então vamos lá. 25, CH não esquece do 25. Não sou eu que não esqueço, não. Tá hein? com uma expectativa. Não sou bem eu que não esqueço. Tá com uma expectativa gigantesca. Né? Diz que tá até com saudade de voltar a ser repórter de campo, mas a moda antiga, a raiz, entrando no vestiário para ver de perto o 25. Nunca mais vai acontecer Não vai. isso. Então vamos lá, Batista, brincadeiras. Nunca aconteceu comigo em toda a minha carreira como repórter. Nem quando eu comecei lá na Rádio Difusora em Você nunca entrou em 1984. vestiário? Como jogador sem roupa? Nunca. Graças a Deus. Então você não trabalhou de repórter. Porque antigamente era assim. Era assim. As entrevistas eram feitas dentro do vestiário. O jogador saía do banho lá, vinha aqui, dava entrevista e ia lá se trocar. Acho que eu dei sorte que naquela época todo mundo tinha... Não vem Não vem com essa sala não, de CH. imprensa. Pode até ser que você não fosse MR. Tem cara que é MR, você não era, mas que você entrava. Batista, vamos falar os nomes aí. 25, não sabemos. Qual que é o outro? Gustavo 25. Gustavo 25. Brincadeiras à parte, boa sorte a ele. Não sabemos. O que vai render é uma incógnita. O Bruno Lopes não conseguiu ser titular. O Darley, para mim, até agora, posso mudar de opinião a qualquer momento, uma imensa decepção. E o Gé, a Ponte vai utilizá-lo quando? E quando voltar, vai utilizar até quando? Então, às vezes, Batista, você fala, tem 4, mas 2 nós já vimos. Não resolveram o problema no Campeonato Paulista, apesar que eu acho que o Bruno Lopes deveria ter recebido mais oportunidades. No Darley já vi o que eu precisava ver e espero mudar de opinião. O 25 é uma incógnita. E aí? O Gé tá pronto? Não deve jogar na estreia. Com certeza estará fora do time na estreia contra o Figueirense. Já não começa o campeonato. Vai entrar em forma. Se entrar em forma, é titular absoluto. Titular absoluto, o Gé do Palio. Agora, aí se ele começar a se destacar, fica até quando? Porque é um jogador já com um mercado bem consolidado e ainda está aí, né, nessa situação de ter que retomar a carreira em função da contusão muito grave. Senão, provavelmente já teria saído.